política regional no Brasil. Eu queria fazer aqui uma parte, voltando aqui a um tema que nós debatemos já na semana passada, que foi a tal invasão, né, dos prédios vazios em Brasília. Eu queria fazer aqui umas observações para ver se o pessoal compreende bem a gravidade do que está se passando. Temos visto uma acusação recorrente de terrorismo, aquela gente que participou, né, naqueles eventos, e essa acusação não é fortuita nem inocente. E, bom, é interessante que isso está sendo feito, essa acusação de terrorismo, ao mesmo tempo que falam, né, bradam um tal slogan do sem anistia, por muita gente que esteve envolvida de fato em terrorismo no Brasil, que gozou de uma anistia e que depois de ter gozado de uma anistia política, vieram remexer, né, no passado, de forma a reabrir as feridas do Brasil, processo esse que foi fundamental também para chegarmos aqui, a essa situação de polarização. Né? Isso tudo é mais grave do que muita gente pode imaginar, pelo seguinte, é que do ponto de vista histórico, que lição se pode tirar disso? É a seguinte, é que os militares brasileiros, quando fizeram o que fizeram, foram bonzinhos demais. E da próxima vez, se forem obrigados a fazer o mesmo, mais vale a pena seguir o exemplo, né? E eu não estou aqui dizendo que isso é correto, mas de um ponto de vista pragmático, mais valeria a pena, né? Ao invés de considerar anistia, distribuir passagens de graça, né? Para o meio do Atlântico, de forma que os anistiados, aqueles que poderiam ser anistiados, não venham depois pôr em causa, né, a pacificação. Lembro também um episódio que me passou aqui pela cabeça há pouco tempo, para que a gente abra aqui os olhos para a gravidade da situação e para a iniquidade de tudo isso, que é o seguinte: em 2006, vocês vão lembrar agora, houve uma invasão do Ministério da Agricultura pelo Movimento de Libertação do Sem Terra, ainda durante o governo Lula. Né? O tal movimento, que era um dos aliados do PT, não foi punido, não houve ali nenhuma acusação de terrorismo, etc. E o que eles fizeram foi muito mais grave, porque invadiram o Ministério da Fazenda, o Ministério da Agricultura, enquanto estava em funcionamento. O que aconteceu agora? Em Brasília já vimos, né, que as circunstâncias, pelo menos houve ali facilitação, porque havia informação prévia do que iria se passar e era muito fácil fechar Brasília e impedir que a situação chegasse a tal ponto. Mais uma observação que tenho a fazer: eu reparei que, olha, grande parte, houve ali muita destruição de patrimônio histórico, e eu não morro de amores pelos bolsonaristas, muito menos por Olavo bolsonaristas, mas uma coisa aqui temos de admitir, que é a seguinte: o ódio pelo patrimônio público, pelo patrimônio histórico, pela nossa história, exibido ali, não é típico desses setores. A gente costuma ver esse ódio, né, exercido na prática pelo outro lado. Tudo isso aumenta as suspeitas de que havia ali, no meio de toda aquela gente, né, aproveitando, como o Rafael falou muito bem na semana passada, o tal espírito de turba, né, havia ali gente que tratou de incitar isso, e isso daqui exige uma investigação e não uma acusação prévia que atinge toda aquela gente que, na maior parte, né, a culpa foi estar ali, mas eu não creio que todos ficaram contentes com isso e promoveram isso. Quanto a situação no Brasil, agora eu gostava de fazer aqui uma observação que tem a ver com a situação mundial, para a gente sair do Brasil e ir para o mundo, mas começando pelo Brasil, que é o seguinte: temos visto, né, aí no meio dessa crise da Ucrânia, o seguinte, que os velhos paradigmas que a gente observava, pelo menos desde a Primeira Guerra no Golfo, que davam-nos, né, uma ideia de que a superioridade aérea é o elemento fundamental na guerra moderna, tudo isso parece ter caído. Parece que vivemos aqui uma espécie de ruptura epistemológica, e agora, né, a artilharia, os drones, os sistemas de míssil são, digamos assim, o futuro da guerra. Digo isso pelo seguinte, que de certa forma parece que Deus é brasileiro, se isso realmente for o que está acontecendo. É uma mudança de paradigma de forma a reforçar, né, a importância desses elementos no campo de batalha. A gente não pode esquecer que os drones existem pelo menos desde a Guerra do Vietnã. É óbvio que foram se desenvolvendo, etc. Hoje se tornaram muito mais eficazes, baratos e essenciais. Mas é o seguinte: se isso estiver acontecendo, o Brasil está muito menos aquém de ter capacidade para se defender militarmente do que a gente imagina. Eu já aqui falei do sistema Astros 2, a gente não pode esquecer que temos empresas como a Embraer e a AKR que estão muito avançadas no campo, né, do desenvolvimento de drones. Temos todas as condições aqui também de voltar a desenvolver o nosso programa de mísseis, que atualmente é limitado pelos tratados internacionais, mas podemos facilmente sair deles. Estamos a ver que as sanções não são assim tão importantes, e no meio desse momento,
se o Brasil conseguisse, tivesse estrutura, né, e unidade para romper sair de determinados tratados, não seria de interesse da OTAN também hostilizar o Brasil a esse ponto por causa do desenvolvimento de um programa nacional de mísseis, né? Talvez o fariam, de certeza o fariam, se partíssemos para o desenvolvimento de armamento nuclear, mas em termos de tecnologia missilística, não creio que eles, nesse momento onde a gente vê que a OTAN sente-se cada vez mais cercada e sente-se cada vez menos, como é que eu posso dizer, capaz de criar uma coesão em tal da chamada comunidade internacional, haja visto o que está acontecendo em África, né, onde as nações africanas, que eram o paradigma da fraqueza, têm tido capacidade para dizer não, com bastante sucesso. Creio que teríamos bastante espaço para isso. Dito isso, eu aqui só faço aqui mais uma observação, que é o seguinte: eu penso que, para além, né, de todas as tecnologias que a gente aqui já debateu, como, por exemplo, os microchips, também precisamos de uma indústria de software, precisamos, né, desenvolver aqui mais a nossa metalurgia, etc. Mas é uma pena que ainda não estejamos a falar no Brasil de algo que eu creio que vai ser um elemento determinante no futuro para o poder militar, que é a robotização. Não só a nível da utilização de robôs no campo de batalha, mas, sobretudo, da robotização da produção. Quem estiver à frente no processo de robotização da produção terá uma espécie de salto, né, geométrico na sua capacidade de produção, e imaginem o que isso não representa em termos de, especialmente, produção de drones. Não tanto em termos de desenvolvimento de mísseis, de produção de mísseis, afinal, aqui ficamos muito limitados pela matéria-prima, mas em termos de desenvolvimento e produção de drones, a robotização pode fazer a diferença, e um país que consiga ter uma produção de drones extraordinária, ele vai ter uma capacidade no campo de batalha que dá a ele bastante segurança em relação, né, aos grandes predadores do mundo. E eu vejo que isso se torna cada vez mais necessário e fundamental pelo seguinte: a gente não sabe quanto tempo essa janela de oportunidade do Brasil vai durar, porque temos visto uma coisa: os Estados Unidos estão cada vez mais conscientes das suas limitações. Ao mesmo tempo, a China tem um incentivo enorme para tentar, de certa forma, criar nas Américas, que são a zona onde a hegemonia americana, né, é baseada. A China tem um incentivo enorme para intervir, ou pelo menos instalar bases no continente, especialmente no Cone Sul do continente. Entretanto, os Estados Unidos não podem se dar ao luxo nem de perder essa hegemonia no hemisfério ocidental, mas especialmente na zona norte do continente sul-americano, pelo seguinte: essa zona é essencial para que os Estados Unidos continuem controlando o Mar do Caribe e também a passagem do Canal do Panamá. Portanto, é muito provável que o Brasil venha sofrendo uma pressão gigantesca a partir do momento que os Estados Unidos conseguirem reorientar, né, a sua política externa num sentido mais realista do que aquele que atualmente existe, né? A gente tem visto que mesmo os democratas começam, e os próprios não-cons, começam a ter ideia da sua limitação e começam pouco a pouco, né? É um processo político, logicamente, demorado e traumático, mas pouco a pouco há sinais de que eles começam, né, a sentir que essa limitação vai levar a que os Estados Unidos tenham de fazer uma espécie de escolha, né? E no meio dessa escolha é óbvio para mim que as Américas, especialmente a parte setentrional da América do Sul, serão elementos fundamentais e terão até muito mais importância do que a própria Europa Ocidental. Bom, dito isso, agora passo para vocês aí para a gente desenvolver a live, pessoal. Perfeitamente. Deixa eu ver aqui o que é. Ivan Silveira, eu bloqueei um comentário seu, te dei uma suspensão de 5 minutos, porque você estava divulgando no canal aí que era para as pessoas tirarem dinheiro da poupança e da conta corrente. Deixa eu te avisar, beneficamente, para o seu benefício. Cuidado, que isso é terrorismo. Isso é terrorismo de verdade, tá? A gente não deve fazer isso. Você não tem nenhuma informação fidedigna de nada. O Brasil está com um problema estrutural, político, muito ruim. As finanças do Brasil vão bem, o povo é que vai mal. O Brasil não está passando por nenhum problema contábil, o Brasil não está passando por nenhum problema de liquidez no mercado internacional, nós não estamos passando por nada disso, e não divulgue isso. Se você fez por inocência, por favor, não faça, porque alguém pode te pegar e ir atrás de você sobre isso aí. Isso daí, sim, isso daí é crime contra a economia. É muito mais perigoso do que você chegar aqui e xingar meia dúzia desses políticos ratos que estão aí. Até porque isso daí não é xingar, é elogiar. Mas tirem dinheiro da poupança, tirem dinheiro da negócio. Você simplesmente, se efetivamente isso aí pegasse, você pode destruir. Um dos motivos da quebra da Bolsa de 29, claro, existia dinheiro que não existia ali, mas o mercado poderia se ajustar. O impacto poderia ser 10 vezes menor, mesmo com a quebra da Bolsa. Só que o que aconteceu? Graças a boca, graças ao fluxo intenso de todo mundo querendo tirar o dinheiro ao mesmo tempo, os bancos quebraram. Não houve tempo de acomodação.
Isso é o que eu falo para vocês, que o capitalismo é uma grande farsa, é uma grande fraude, vem de longe. Ela vem se escorando no aumento exponencial da população no planeta. É isso que está acontecendo. A pirâmide é um objeto. A pirâmide, ela para e ela simplesmente desarma, desmonta, porque nós trabalhamos dentro de um grupo finito. Se fôssemos infinitos como universo, todas as pirâmides dariam certo. Mas nós temos um grupo finito. Então, muitas vezes, é a sua rua, o seu bairro, é a sua casa, é um país, ou são as nações. E o que acontece? Por que a pirâmide financeira americana, ou sionista, ou anglo-saxã sionista, dá certo no mundo? Porque eles, a cada 3 ou 4 anos, eles mudam as regras. Só isso. Eles eram um problema, passam para nossas costas, inventam algumas guerras, fazem alguns problemas, como eu falo desse governo do PT, que entrou perseguindo isso, perseguindo aquilo outro. E medida econômica efetiva que eu vi até agora foi pobre de R$ 1.900, que não dá 10 dias do colégio do filho de um rico no Brasil, pagar imposto de renda, tem que fazer declaração de imposto de renda. É o que eu vi até agora, é a picanha que eu vi. E o Lula, através de uma filigrana jurídica, cortar a robótica da escola pública. Nós já estamos com o ensino, que é uma merda. A única coisa que a gente tem feito no Brasil é valorizado a área de humanas, onde o Lula criou esses meia dúzia de ministérios de Araque, de brincadeira, colocando índio fantasiado lá dentro, colocando a irmã da Marielle, que virou uma instituição. Marielle é o maior defunto commodity do mundo, do planeta. Nunca deu tanto dividendo. Esse poderia lançar ações na Bolsa. Com todo respeito a Marielle, que é a única pessoa que me merece respeito nessa situação toda, que ela foi a vítima. Como eu falei, parece interior de Minas, ou interior de Portugal, ou interior da Espanha. O Carlos conhece muito bem que os proprietários rurais, para vocês pensarem bem na Espanha e em Portugal, principalmente, até na França e na Itália também, que são esses países, os produtores rurais não são muito diferentes dos nossos produtores rurais aqui, pequenos. Então, o cara, quando mata um porco, os vizinhos vêm à festa do porco. Né? Mas quem morre é o porco. O porco não tem nada para festejar. Eles matam aquele porco, aquele capado imenso, e fazem tudo, fazem salsicha, fazem linguiça, fazem isso, fazem aquilo, fazem torresmo, embalam, preparam, é a festa do porco. Mas o porco homenageado mesmo, infelizmente, está morto. É igual a história da Marielle. A Marielle é a festa da Marielle. Todo mundo em volta feliz, todo mundo pegando seus dividendos, e infelizmente a pobre Marielle foi embora. Né? É a única coisa que ela serviu, foi para símbolo disso tudo. Então, a gente aqui bota o dedo na ferida e fala a verdade. Rui Santos, Burger King, Ambev, Budweiser, entre outras, não vão pelo mesmo caminho, porque elas são as empresas limpas compradas com dinheiro limpo, lavado na sujidão, na podridão da pirâmide financeira colocada aí no mercado. Agora está explicado por que a lojas americanas fizeram uma expansão monstro. E em qualquer cidade tem 5 lojas americanas, cidade média, com 5 lojas americanas. Em todos os rincões do Brasil tem loja americana. Por quê? Porque eles precisavam de volume de vendas. Eles precisavam de um numerário alto. Arrecadação, receita, não é lucro. Lucro é receita menos despesas. E ali você faz a fraude. Então, não foi à toa. Foi de caso pensado que fizeram essa grande expansão das lojas americanas e elas vendem de tudo. Eu olhava para uma loja americana e falava assim, gente, o gerenciamento dessa loja tem que ser caótico. O Rafael deve pensar a mesma coisa, tem contato, o Carlos há algum tempo que não tem contato com a loja americana, mas está vendendo de tudo ali, tudo, pilha, camisinha, bombom, chocolate, isso, aquilo. Para o gerenciamento aqui deve ser caótico, porque são produtos de baixo lucro, tá? Perecíveis, misturado com não perecíveis, a série toda, e você entrava naquela loja, maravilha, ótimo, tem de tudo, preços são bons, aquilo tudo, e você fala assim, o gerenciamento aqui tem que ser caótico. Agora está explicado, porque eles queriam volume de vendas, volume. O importante é volume. E volume para quê? Para criar receita, para simplesmente criar aquele número fantástico lá em cima, e quanto maior o número, mais fácil manipulá-lo. Isso daí é a verdade. E eu quero contar para vocês por que os Estados Unidos estão destruídos, não tem jeito, não tem solução. Para quem não sabe, os Estados Unidos têm mais de 2 vezes a população da Rússia. A Rússia tem 145 milhões de habitantes, aproximadamente, e os Estados Unidos têm 315 milhões de habitantes, se não me engano. Isso deve dar, pelo menos, a Rússia tem 40% a 45% da população dos Estados Unidos. Só que a Rússia forma 2 vezes mais engenheiros que os Estados Unidos. Passa a régua, fecha a conta que você vai ver onde está a tragédia. Os Estados Unidos só forma hoje bitcoinheiro. É uma mistura de quem aplica em Bitcoin e enche o cu de maconha. É o bitcoinheiro. Né? Então, é esse tipo de cidadão. Você vê que a maconha, a droga, na sociedade americana faz parte. É difícil você ver um filme americano que, dentro de uma família de bem, um cidadão de bem, não tire seu cigarro de maconha e fume falando tranquilamente, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Que lá mesmo a lei antidrogas, a lei de entorpecentes, classifica aquilo, na maioria dos estados, como droga. Né? Mas aquilo ali virou um lugar comum. Então, eles têm uma sociedade deteriorada e eles se mantêm na crista da onda porque simplesmente fizeram muito boa propaganda. O departamento de marketing, o departamento Goebbels de propaganda, o nazismo que eles espalharam pelo mundo, onde nós vemos tudo isso aqui agora. Inclusive, Rafael, você que vai voltar a falar, tem a história agora, né? Não sei se você leu lá, você deve ter lido, a nova farsa do Ocidente, que já nós vimos aí ultimamente com um remédio chamado de vacina, não vou entrar no assunto para não dar problema para o canal, mas aonde, através da falácia e da farsa da ciência, ou da pseudociência, eles usam para alcançar os seus objetivos. Agora estão lutando contra mais um moinho de vento, agora estão lutando contra os fogões a gás. Os fogões a gás aumentam a incidência de câncer, aumentam a incidência disso, daquilo. Parece que o cidadão europeu e o americano se esqueceu que a gente morre.
Então é o seguinte, ninguém quer morrer. Então inventaram mais essa. Como inventaram os óleos saturados e poliinsaturados e as gorduras vegetais na década de 50, a maior fraude da história da humanidade, na base da ciência, que foi a indústria do colesterol, a indústria das veias entupidas, aonde de lá para cá eles multiplicaram por 1000 o número de acidentes cardiovasculares no planeta. Com a política do entupimento das veias, satanizaram o porco. Nessa o porco se deu bem, morreu menos, mas satanizaram o porco, satanizaram tudo e criaram os óleos deles, os óleos que não agregam, que desagregam, e tudo isso daí são considerados cancerígenos. Isso daí eles empurraram para a gente, continuam empurrando. A máquina de propaganda deles é eficiente. A máquina de propaganda deles só encalha aonde eles encontram cultura, educação, um pé atrás. Pessoas que não precisam estudar muito, mas precisam perguntar por quê. Até porque nós vemos idiotas aí, gente com pós-graduação, com doutorado, com mestrado, batendo a mão para os outros e falando todes. Todes é a puta que lhe pariu a todos vocês. Aqui em casa não entra todes. Aqui em casa só entra ovo maltine, porque já é efetivamente identitário por natureza. Aqui, Modestinho só toma ovo maltine, porque já é identitário por natureza. Nós somos identitários raiz. Então, todes é a puta que lhe pariu. A Lula e a quem tenta implementar isso. O Lula corta a robótica do povo, mas, ao mesmo tempo, porque a robótica do povo vai ao encontro, ou de encontro a um parágrafo, um item lá, nossa, que fineza, que lisura, que homem, bem assessorado. Mas, em compensação, a destruição da língua lusófona, da nossa língua pátria, de convenções internacionais, fruto de convenções internacionais, de estudos sérios, de câmara de estudo, da nossa gramática, esse filho de uma puta tem capacidade para fazer isso aí. Eu não tenho outra palavra para me dirigir a esse tipo de gente. Ao mesmo tempo, eu quero deixar uma pergunta no ar. 15 dias de governo. Como é que está a apreensão de drogas? Porque se fechar o mês zerado, eu vou descobrir o que diferencia o Lula do Bolsonaro, que ambos são entreguistas. Mas um combatia as drogas. Eu quero saber agora o outro. Bola com você, meu amigo Rafael. Beleza, Rubão? E aí você tocou num tema, inclusive, que o Carlos estava tratando, que é da robotização, né? Ou seja, o Carlos exatamente enfatizou a importância da robótica. Eu, por exemplo, já vi altos vídeos do exército chinês de como eles estão tentando integrar a robótica nas suas operações, né? Já existem, por exemplo, um uso amplo de robôs no desarmamento de artefatos explosivos, né? Se não me engano, também já se usa robô na detecção de minas terrestres, né? No desarmamento de minas terrestres em alguns lugares, né? Ou seja, essa questão da robótica é muito importante. E a China já está treinando, já está atuando com o uso de robôs para dar cobertura à sua infantaria. Né? Não apenas com drones, mas também com veículos robotizados já equipados com armas, né? Que operam aí como se fossem pequenos blindados. Né? Também tem também vídeos já do exército chinês usando uma espécie de exoesqueleto, etc. E o exército brasileiro tem alguns projetos de pesquisa nessa área de robótica, né? Só que, assim, é o tipo de coisa bem incipiente, que a última vez que eu vi informações sobre foi até alguns anos atrás, não é nem nada recente. Então, eu nem sei como ficou, como está hoje em dia essa questão da robótica nas Forças Armadas Brasileiras. E na escola, a escola é aquele lugar em que, pô, tu às vezes consegue descobrir algum grande talento, né? Um talento aí potencial desconhecido. A função da escola é essa, né? Na prática é basicamente isso, é descobrir o próximo Mozart, né? Ou melhor, o próximo Wagner, né? Descobrir o próximo Wagner, descobrir aí o próximo Heisenberg, o próximo Niels Bohr, etc. Não menciono Einstein, né? E encaminhar para o caminho correto, encaminhar aí para o interesse nacional, né? Você, às vezes tem ali um rapaz que tem uma aptidão para essa área da robótica, da engenharia, de modo geral, mais voltada para a robótica. E agora, como é que fica isso? Né? Vai ser na base da sorte? Estados não se tornam impérios na base da sorte. Né? Tudo é planejado, do início ao fim. Você não entra na escola para, se com sorte, você vencer na vida individualmente. Você entra na escola porque a escola é uma espécie de filtro, é uma peneira que, segundo aí uma perspectiva platônica, né, vai permitir com que cada um descubra e desperte o seu potencial e ocupe o seu lugar na pirâmide social, na hierarquia social, na totalidade social. Né? A função da educação é essa. Né? Não é inclusão. Inclusão virou uma palavra... Inclusão é de poucos, né? Tudo se resolve se você botar inclusão ali. Até nazismo fica do bem se você bota um nazismo inclusivo, tipo Azov. Azov é um nazismo inclusivo. Tem judeu, tem LGBT, se eu não me engano, eles têm até uma letra T de estimação, né? Tem um jornalista lá, uma jornalista de tromba lá, que é do batalhão Azov, né? Que tá sempre postando foto com o pessoal do Azov e tal. Então, nazismo com inclusão, aí já é do bem, né? Então, assim, não é para isso que serve a educação. Não é para isso que serve o sistema educacional. O sistema educacional é peneira, serve para dizer quem é quem. Esse aqui nasceu para ser engenheiro, esse aqui nasceu para ser militar, esse outro aqui nasceu para o setor judiciário, esse aqui, ó, o cara tem aptidão política. Isso, as faculdades e aí as instituições vão sugando e vão filtrando e vão dirigindo cada um para o seu lugar. Para quê? Para engrandecer a obra multigeneracional da nação. Né? É para isso que serve a educação.
E não é isso que a gente está vendo, não é isso que a gente vai ver. 15 dias de governo é pouco, mas a gente conhece o PT, a gente sabe qual é a mentalidade desse pessoal que está no governo. Né? A gente sabe qual é a mentalidade é essa, a mentalidade é tapar buraco, linguagem neutra, inclusão disso, inclusão daquilo. Eu fiz, por exemplo, uma postagem no Twitter, eu acho que é uma das postagens mais vistas na história do Twitter brasileiro, porque eu fui dar uma olhada ali e tá com 3 milhões de visualizações na postagem que eu fiz, né? Que eu botei ali uma sala de aula na América do Norte, com a bandeira LGBT e uma bandeira Black Lives Matter, né? E aí eu falei, se a gente não tomar cuidado, as salas de aula brasileiras vão ficar assim. Era um bait, né? Evidentemente. E aí o pessoal ficou histérico. Tem comentários contra mim ali, com mais de 10 mil likes e coisas do tipo, né? E aí o pessoal falou, mas a sala de aula brasileira não tem teto, não tem janela, não tem piso, não tem cadeira, parece lá aquela casa lá se não me engano, do Vinícius de Moraes, sei lá, né, que não tinha teto, não tinha nada. Então, muito melhor essa sala de aula com bandeira LGBT e Black Lives. Olha só, eu vou mandar a real, essa aí é a pílula vermelha. A escola brasileira sobre Lula vai continuar não tendo teto, não tendo cadeira, não tendo ventilador, não tendo janela, não tendo piso, não tendo professor, etc. E vai ganhar a bandeira LGBT e do Black Lives Matter. Né? É isso que vai acontecer. E é para isso que eu estava apontando, né? Então, assim, isso em relação a esse tema, a questão da educação brasileira, é um tema ingrato, a gente está muito longe daquilo que eu considero que o Brasil deveria estar. Eu leio notícias aí sobre China e Rússia, e não é questão de pagar pau, porque a gente está aqui olhando para outros países se desenvolvendo, evoluindo, indo na direção correta, a gente está aqui parado, a gente está discutindo se é todes, ou tudos, ou tados, ou tedos e tal. Meu pai até comentou esses dias aqui em casa que a gente agora voltou, agora vai falar igual o Mussum, né? É o todes, é o Cacildes, é o MES, é o não sei o quê. Agora que, aparentemente, quem estava com a razão era o Mussum todo esse tempo, né? Agora, saindo do Brasil, a gente está saindo do Brasil no avião de Davos, né? Ou melhor, avião não, porque aparentemente todo mundo que vai para Davos, cada pessoa que vai para Davos, vai num avião diferente, né? Então, assim, quando tem ocasião ali do fórum de Davos, são, tipo, milhares de aviões, porque cada pessoa que vai pega um avião, e esse pessoal vai nessa nuvem de aviões para discutir o clima, para discutir que o seu George Foreman Grill tá destruindo o planeta, tá entendendo? O pessoal pega lá, cada um avião ali, a diesel nem existe, né? O cara pega ali umas máquinas ali de soltar carvão e fumaça com chaminé até os aviões dos caras, para lhe dizer que o seu peido, né, tem que ser taxado, que você tem que ter o seu George Foreman Grill confiscado, ou sei lá o quê, né? Basicamente é assim que os caras pensam. Né? Então, assim, beleza, vamos lá para esse Davos aí. Eu acho o Fórum de Davos fascinante, tirando o fato de que é a maior reunião de pedófilos, assassinos, genocidas, estelionatários, ladrões, genocidas, estupradores da história, né, do planeta, né, do evento anual, né, tem essa, assim, a legião do mal lá do Lex Luthor, sei lá, tipo, não chega nem perto do Fórum de Davos, basicamente. O incrível é que o Klaus Schwab, ele é a imagem do vilão James Bond. Falta só um tapa-olho ou então um monóculo. Porque até aquele sotaque dele, de alemão falando inglês, tá entendendo? Falta ter um mini Klaus Schwab do lado dele ali, um mini-min ali do lado dele, porque assim, e tem um vídeo do Klaus Schwab com um fundo, e o fundo meio escuro, parece que o cara tá numa caverna, tipo aqueles vilões do Bond dos anos 70 que tinha base em vulcão, etc, né? E lá, quem é que tá lá? Do Brasil, né? Dos outros países, a galera de sempre, né? Mas do Brasil, Haddad, né? Grande novidade. Marina Silva, óbvio, também grande novidade. Aí vai o Eduardo Leite, a gente estava falando aqui do Eduardo Leite, né? O afilhado do Lehmann, né? Tem mais aí, tem uma lista aí de outros caras. Foi o Barbalho, né? Foi o Tarcísio de São Paulo, né? Isso dos caras da política. No âmbito do setor empresarial, foram o pessoal do Bradesco, foi um representante da Rede Globo, foi um ou dois caras do Itaú, eu acho que o Esteves foi também, né? O Esteves do BTG. De cabeça, eu não sei os outros. Eu não lembro se o Lehmann tá lá nesse momento. Às vezes o cara foi pra lá, não vai nem voltar por causa desse negócio aí dos americanos, né? Vai ficar pra lá. Vai alugar uma kitnet na casa ou melhor, no covil do Klaus Schwab, né? Agora, o que eu não tive acesso ainda em termos de lista é da galera das ONGs, né? Quais ONGs brasileiras estão lá, eu tenho que dar uma pesquisada ainda. E também tem aquele programa, um programa nefasto, né? Que é os Jovens Líderes Globais, né? Young Global Leaders, etc. Esse pessoal, isso aí, é tipo a Napola do globalismo. Né? Napola era a escola do NSDAP, né? do Partido Nacional Socialista Alemão, né? Uma escola para filhos do partido, né? E tal, para grandes figuras ali da Alemanha, e servia para você treinar a futura geração de líderes, né? Esse negócio de programa Young Global Leaders, Jovens Líderes Globais, serve para isso, para preparar, para criar os próximos Klaus Schwab. Por exemplo, quem hoje é líder mundial que saiu desse programa? O Macron, por exemplo. Né? Macron chegou a participar desse programa, foi para o Banco Rothschild, a gente estava falando dos Rothschild ainda há pouco, foi trabalhar no Banco Rothschild e agora é presidente da França, para vocês verem como está tudo conectado. Agora bem, esse fórum de Davos começou hoje, vai durar até dia 20, né? A gente vai ver muita desgraça ainda, mas a desgraça a gente já está começando a ver, porque dia 1 já saiu uma foto da Marina Silva com o senhor Alexander Soros. Alexander Soros é o primogênito do George Soros, ele é vice-presidente da Fundação Open Society, então assim, ele é o herdeiro do Soros. O Soros já está mais para lá do que para cá, né? Apesar de, né, vamos dizer aí que ele certamente possui certas fontes
ocultas de vitalidade, né? Não vou insinuar nada específico aqui, não quero ser obliterado por um drone ou alguma coisa do tipo, né? Mas o cara possui ali as suas fontes ocultas de vitalidade, né? Que ele suga de determinadas fontes, mas o cara tá mais para lá do que para cá, né? Então, assim, quem você vai ver indo hoje em dia nos fóruns, tomando a frente mesmo, capitaneando todo esse esquema, já é o Alexander Soros, né? Então é o cara em quem a gente tem que prestar realmente atenção, e o cara estava ali reunido com a Marina Silva, e falando sobre o quê? O cara estava falando exatamente sobre a Amazônia, né? Sobre o investimento na Amazônia, sobre a importância da Amazônia, etc. Aquele discurso lindo que pega todo mundo que é completamente incauto, que é inocente, etc. Né? Mas que pra gente aqui, nós que somos aí velhacos, né? Que somos cínicos, que somos pessoas de coração ruim, a turma ruim, né? E o pessoal que não acredita em absolutamente nada em ninguém, a gente sabe do que se trata, né?